Olá, pessoal de industrialização. Olá, Ale. Opa! Estamos aqui para falar mais uma vez da jornada MRP, APS. E Ale, já aconteceu contigo das pessoas falarem: eu não acredito nesse cálculo, eu não acredito nesse resultado, eu não acredito nesse sequenciamento aí? Já aconteceu? Só algumas várias vezes. E por que será que as pessoas não acreditam no resultado do MRP1, do MRP2, do APS, hein? Vamos falar disso daqui a pouquinho, hein? Fica com a gente. Vamos descobrir depois da vinheta, então. Pois é, Ale, isso acontece com muita frequência, né? A gente vai lá, vê o processo, começa a organizar as coisas e quando começa a fazer os cálculos, as coisas pelo MRP, pelo APS, as pessoas têm dificuldade de acreditar naquele resultado, de validar algumas coisas. E aí, nesse episódio, a gente vai explorar um pouquinho dos porquês, né? Por que isso acontece. Só lembrando um pouquinho, eu queria trazer uma descrição da Apex para o APS, que vale, lembrando que o APS contém muito do MRP, né? Quando a gente fala MRP1, a gente explicou lá o cálculo do planejamento de materiais, depois a gente vai para o MRP2, é materiais mais recurso, depois a gente vai para o APS, sequenciando tudo isso, e mais para frente aí a gente pode detalhar um pouquinho mais desses cálculos, dessas coisas. Se o pessoal, você até já falou num episódio, se o pessoal quiser que a gente traga uma simulação, apresentando o sistema, simulando, a gente pode trazer isso aqui também, né? Exato. Mas na Apex, a Apex traz isso como um sistema computacional para o APS, tá? Um sistema computacional que usa algoritmos e lógicas matemáticas avançadas para prover otimização e simulação na solução de problemas de planejamento e programação na cadeia de valor, utilizando simultaneamente vasto range de restrições operacionais e regras de negócios. E ali eles dizem também que a funcionalidade mais implementada é o que eu falo ali, que é o S do APS, que é o Production Scheduling, que é o sequenciamento, né? E assim, né, o manual da Apex diz aqui que o software tem capacidade de atuar em diversos processos da cadeia de suprimentos, né, planejando, distribuindo e abastecendo e até calculando aí tempos de transporte entre áreas de produção ou entre fábricas, no caso, quando eu tenho uma produção distribuída. Então é bastante coisa, né? Bastante coisa. E a palavra-chave aí que você falou, eu acredito que é aquela que a gente já fez alguns episódios aqui, já falou sobre isso algumas vezes, né? E o Goldratt, né, quando ele escreveu o livro A Meta, foi uma história brilhante que ele contou ali para falar justamente sobre isso, né? Restrições. Uhum. Né? Restrições. Uhum. Então, o que mais tem dentro da empresa, né, a gente falando de um processo de manufatura, é restrição. Né? Você pode analisar que, cara, em cada departamento, em cada área, cada setor, você tem restrições ali que você não pode extrapolar. Né? E você acaba comprometendo todo o seu processo se você extrapolar aquelas restrições. Né? Uhum, exatamente. E tudo isso a gente configura, parametriza, define lá nos cadastros e parâmetros, né? Exato. E a questão ali é a seguinte: quanto dessas restrições a gente vai colocar no sistema, para o sistema considerar de forma automatizada, né? Uhum. Porque tem restrições que são fixas e tem restrições que são de momento. Né? Isso é um ponto também que a gente tem que pensar um pouquinho. E aí, pegando até o gancho, né, da pergunta que você fez inicialmente, é baseado nessas restrições que as pessoas começam a duvidar dos cálculos do sistema, né?
Eu até tive uma situação essa semana aí que eu estava com um cliente, né? E a gente analisando lá a parte de custos dele, ele falou: não tô acreditando nesse cálculo aí. Falei, cara, o sistema tá fazendo certo, né? Aí vamos lá, aí abre calculadora, abre Excel, começa a fazer. Pô, onde é que bate mesmo? Eu falei, então, né? A gente não confia no cálculo. Não, mas tá dando aqui uma diferença. Cara, diferença sempre vai dar, porque o Excel você consegue configurar as casas decimais dele lá de forma totalmente diferente do que um sistema que foi desenvolvido, né, com uma certa limitação de casas decimais até em relação ao banco de dados, né, tem. Então nunca vai bater 100%. Exatamente. Né, o pessoal tem o pé atrás, né? Poxa, mas sempre dá uma diferença. Vai dar diferença, cara, porque você tem tecnologias diferentes ali, né? O ponto, quantidade de casas que se utilizam. O móvel ali da casa, né? Decimal é diferente. Exato. Então, eu posso dizer que a primeira razão aí é falta de confiança no sistema? Falta de confiança seria um dos pontos, né? Um dos pontos, a primeira, né? E nessa falta de confiança, ali, eu acho que isso pode ser por várias razões, né? Mas uma delas é não conhecer a fundo exatamente o que o sistema está fazendo, o que o sistema está calculando, porque nesse caso o sistema ele trabalha com muitas variáveis, especialmente o APS, e assim, conforme a gente vai avançando nisso, o MRP1 tem uma massa de dados de cálculo, MRP2 já tem um pouco mais de coisas. Agora, quando eu vou para o sequenciamento do APS, ele usa algoritmos baseados ali em cálculos que usa integral, né? E essas, tanto que esses programas, essas rotinas de cálculo, né? O que alguns chamam ali o motor de cálculo, muitas vezes, ele não é desenvolvido por um programador, por um analista de sistemas. Na maioria das vezes ele é desenvolvido por um matemático. E às vezes um matemático que não entende muito de produção, mas ele entende de aproveitar o melhor tempo. Assim, eu tenho diversos fatores, né? Quem estudou engenharia e estudou integral lá, né? Tinha aqueles probleminhas da prova, né? Integral e derivada, né? Qual é o menor atraso com o menor tempo de setup para esses blocos de produção aqui? Limite. Aí a gente fazia na provinha lá, né? O professor dava 4 blocos de produção, né? 4 intervalos de setup, 4 datas de entrega, e a gente fazia, né? Calculava na prova, né? Mas o APS está fazendo isso com quantas datas de entrega, com quantos blocos de produção, né? Quantos lotezinhos ali de produção, quantas máquinas. É um volume gigantesco de informação. E aí, como que a gente valida isso? E para isso, muitas vezes os sistemas eles fazem várias rodadas, ele calcula várias vezes com várias possibilidades, e aí é impossível de você validar isso no Excel. Então, o que a gente tem que entender é que tem um algoritmo rodando, e esse algoritmo ele vai trabalhar baseado em regras, e essas regras têm que ser bem definidas. Regras e principalmente cadastros, né? Exatamente. Porque o sistema vai estar rodando em cima dos cadastros, que seria uma das nossas restrições que nós falamos aqui agora há pouco, né? Elas estão relacionadas aos cadastros. Então, por exemplo, um cadastro de produto. Você define no cadastro de produto ponto de pedido, o estoque de segurança, né, o lote mínimo, enfim, você coloca tudo isso que são algumas restrições para o sistema, para trabalhar em cima daquilo ali, né? Exatamente. Mesma coisa quando você faz lá o roteiro de programação, né? Você coloca quantas máquinas, quais são os centros de trabalho. Então, tudo isso aí tem que ser muito bem cadastrado para que você possa ter, né, um resultado adequado. Então, muitas vezes as pessoas esperam que o resultado saia de uma forma adequada, sendo que ele não preparou anteriormente as informações
para que essa informação viesse dessa forma adequada, né? Então isso gera também um pouco de desconfiança do usuário em relação aos cálculos. Será que os meus cadastros estão certos? Exato. E às vezes não é simples validar, né? Porque quando você tem, imagina que a gente pega clientes ali, pega empresas que têm 3, 4, 5, 10 mil SKUs, né? Com milhares de pedidos de venda, ou milhares de lotes em produção, centenas de máquinas. Então, a validação disso se torna extremamente complexa. Então, isso, e dependendo de como o trabalho é feito, isso pode gerar nas pessoas talvez a segunda razão pelas quais as pessoas não acreditam. Isso acontece bastante com a gente, né? Que são as experiências anteriores. Né? Essas experiências anteriores já, né, acho que quase todo consultor de PCP, de planejamento, já chegou no cliente e falou assim: Ih, já tentaram fazer isso aqui 3 vezes e olha, né? não acredito que vai dar certo. Então, as pessoas já têm aquele pé atrás ali, né? Porque um ponto que eu bato bastante é o como essa implantação é feita e quantas restrições a gente vai colocar para o sistema já no primeiro momento. Né? Principalmente esse passo a passo. Por isso que a gente está falando dessa jornada aqui. Né? A gente tem empresas que mal têm uma estrutura de produto confiável e quer implantar um APS em 3 meses. Né? Porque quer o resultado. Claro, a gente quer o resultado rápido. Né? Isso é natural. Mas se esse resultado vai acontecer, é outra história. Né? Então, a gente tem que ir num passo a passo. Planta uma primeira parte, entende, tem a curva de aprendizado, que a gente já falou várias vezes aqui no próprio podcast. Então, tem o tempo das pessoas de amadurecer o processo, de amadurecer conhecimento das pessoas, amadurecer o uso da tecnologia, né? E o que acontece muitas vezes, o que eu recomendo, né, normalmente cara, comece a trabalhar com a primeira restrição, data de entrega. Depois você vai para uma segunda restrição, que é capacidade das máquinas. Aí você vai para uma terceira restrição, que é capacidade de ferramentas, né, recursos secundários, e vai galgando isso aos poucos. Você escolhe uma linha piloto, escolhe uma família de produto para começar a testar isso, e não tudo para tudo, né? Outra coisa que é muito comum, as pessoas... capacidade finita no cálculo. Né? O que você vai usar como capacidade finita? Tudo tem capacidade finita. Não. A gente considera como capacidade finita o principal gargalo e vai avaliando. Né? Então, esses são dicas aí para melhorar essa experiência, para que ela não seja negativa. E eu acho que isso facilita e a gente consegue mitigar a terceira razão pelas quais as pessoas não acreditam, que é a dificuldade de entender o sistema. Você encontra bastante também, né, Ale? Assim, pessoas com dificuldade de entender, porque é um sistema novo. Até a gente teve dificuldade quando a gente aprendeu lá atrás, né? Sim. Principalmente quando a pessoa ela começa a comparar com o que ela tinha antes. Né? Então, mas no sistema anterior lá que eu utilizava fazia diferente. Tá, beleza, era no outro sistema, né? Não, mas o outro lá... Então, sim, independente de ser pior ou melhor, eu acho que o cidadão precisa se abrir a conhecer algo novo, né? Mas lá eu precisava dar 2 cliques. Aqui eu preciso dar, sei lá, 10 cliques. Entendeu? Tá, tudo bem, mas qual que é o resultado que você tem, né? O que importa vai ser o teu resultado. Né? Você vai ter uma série de passos a mais. Por quê? Porque é uma ferramenta diferente, uma ferramenta que necessita esses passos para poder fazer uns cálculos que o seu anterior lá, por exemplo, não fazia. Né? É isso, os recursos que você tinha lá e os recursos que você tem na nova ferramenta. Né? Então, eu acho que o grande ponto aí é esse, né? Quando ele começa a comparar demais, e principalmente quando ele compara com a planilha de Excel dele. Né? Na minha planilha, eu boto para rodar aqui, ela demora um pouco, porque ela faz as macros aqui, ele executa aqui mas ela faz.
Faz o que eu quero. Exatamente. O Excel, né? O Excel, eu costumo dizer que o Excel é o melhor user experience do mundo, né? Porque o Excel eu faço para eu utilizar, né? Então, como diria um colega meu, é de mim para mim mesmo. Então, ele vai ser melhor, porque eu construí com a cor que eu gosto, com a disposição que eu gosto, com aquilo que estava na minha cabeça, então eu não preciso entender a ordem das informações, né? Principalmente se faz muito tempo que a pessoa usa aquela planilha. E outro ponto, né, o Excel ele é muito mais flexível, porque ele não tem uma série de validações, né? Por mais que você coloque validações, elas vão ser sempre mais frágeis do que a do ERP. A grande questão é, o Excel, eu já falei, ele é muito bom para você pensar num MVP, né, no mínimo ali, num piloto, num protótipo daquilo que você quer planejar, mas a gente até viu lá no Encontro Nacional de PCP, né, de PPCP Gestão Industrial, que qual que era a razão, uma das razões que as empresas ficavam tentando sair do Excel e ir para uma ferramenta de mercado, porque o Excel não é escalável, principalmente. Exatamente. Né? Quando a operação começa a crescer, ele não suporta. Né? E ele começa a ficar mais demorado, começa a ficar menos confiável, então começa a gerar uma série de problemas. Então o Excel não é escalável. E assim, você não pode deixar para migrar do Excel para uma ferramenta de mercado, para um MRP e para um APS, depois que já cresceu, porque aí o trabalho pode ser muito maior e talvez você não tenha tempo hábil de fazer uma boa implantação. É sempre bem mais difícil. Cara, e tem outro problema, é quando o pessoal começa a compartilhar na rede, né? A planilha, né? O pessoal de vendas precisa dessa informação, compartilha com eles. O pessoal de compras precisa dessa informação, compartilha com eles. Ele começa a compartilhar, né? E aquilo começa a tomar uma proporção, começa a tomar um tamanho gigantesco, o processamento dela fica pesado também, né? Sendo que no sistema está tudo lá integrado, né? Você tem todas as informações já integradas no sistema financeiro, estoque, compras, faturamento, tem tudo ali integrado, né? Por que você vai, né? Lógico, tem situações que eu entendo talvez fosse necessário, depende, né? Mas se você já tem tudo isso no sistema, não tem o porquê, né? Quando você começa, né, nasce no PCP ali, começa a compartilhar com compras, com vendas, com outras áreas, é aí que nasce o Excel Resource Planning, né? Isso, é o próprio. É o ERP, né? E é um problema, né? É um problema grande. Tirar isso aí é difícil, é uma mudança cultural grande, né? E a gestão de mudança está aí para isso, né? Para mudar isso também. Exatamente. Cara, e a gestão de mudança, acho que você pegou num ponto interessante, né? Porque a gestão de mudança, HCM, né, é justamente o trabalho que precisa ser feito para mostrar para as pessoas essa importância, todos esses pontos, né? Que a pessoa ela não tá, o que ela pensa que está perdendo, ela não está perdendo, né? Ela está abrindo mão para ter ganhos muito maiores. Né? E às vezes o profissional que está ali na operação, ele pensa que, mas eu não vou ter aumento de salário, eu não vou ter, num primeiro momento eu vou ter mais trabalho, né? Não vou ter mais tranquilidade, né? Não vou ganhar mais dinheiro, não vou ser promovido, mas cara, o profissional ali, e aí eu queria que você desse essa opinião aí também, até porque você veio do PCP para a consultoria, né? E o profissional que aprende MRP, um APS dentro do RP, ele vai ter mais oportunidades no mercado, não vai? Sim. Sim. Aquele velho negócio, né, cara? Aquela velha história, né? Conhecer negócio ou conhecer ferramentas, né? É provado por A mais B, cara, que a ferramenta você aprende muito mais rápido
e muito mais fácil do que você adquirir o conhecimento de negócio. Né? Sim. O conhecimento de negócio leva tempo. O conhecimento de negócio não é que você vai aprender assim, em uma semana, lendo 2 livros ao mesmo tempo sobre o tema, eu vou dominar. Né? Para você ter esse conhecimento, cara, precisa primeiro, né, ter envolvimento, né? Você precisa ter experiência, passar por várias situações, para aquilo você vai absorvendo aquilo de forma empírica até, né? É realmente na prática, né? E aí se torna mais fácil quando você já tem esse conhecimimo. Vou aprender a ferramenta XYZ, seja elas quais forem. Fica muito mais simples porque aquilo já está na sua cabeça, né? Já faz ali o conceito, já faz parte de você, né? Quando é o contrário, né, a gente vê, às vezes, a pessoa que domina um sistema, mas não conhece o conceito. Você vai discutir com ela, vai conversar com ela, ela tá perdida ali, né? Ou ela tenta fazer coisas que tá totalmente fora do conceito. Exatamente. Que não são possíveis, né? Muitas vezes fora do conceito e às vezes questões de lógica, né? Coisas que não são, que a própria lógica não permite. Eu estava essa semana explicando para o pessoal algumas coisas nesse aspecto, né? Do próprio APS ali, o cara falou assim, mas e se eu trabalhar aqui com um roteiro alternativo assim, o APS pode jogar de um roteiro para o outro, de uma fábrica para outra, no momento de calcular a carga. Aí eu fui fazendo algumas simulações, eu falei, olha, se fizer isso aqui, imagina que ele faz daqui para cá, daí ele recalcula da fila, daí ele vai recalcular aqui, daí ele vai voltar para cá. Aí a gente teve um looping ali. Eu falei que você tem um looping. Então vai chegar num ponto que você manualmente, né, se as tuas opções são essas aqui na tua fábrica, manualmente você tem que definir esta peça, este produto eu quero nesta fábrica, nesta linha. E aí deixa o APS programar o excedente nas demais. Né? Aí o cara falou assim, mas não podia fazer. Não, cara, porque ele vai entrar em looping. Né? E assim, aí o cara fala assim, mas e se eu customizar? Não, se você customizar, a customização vai entrar em looping, porque essa lógica que você está me definindo vai gerar um looping. Né? Então, esse é um ponto, né? Aí você tocou num ponto que é importante, que assim, precisa conhecer muito bem os conceitos, precisa conhecer muito bem as técnicas, né? Porque senão você não vai conseguir extrair das ferramentas o que elas podem absorver. E aí você falou do tempo de aprender um e aprender outro, né? Eu levei um determinado tempo para aprender o primeiro MRP que eu comecei a implantar, né, há 19 anos atrás, né? 18, quase 19 anos atrás. E quando eu fui aprender o segundo RP, eu levei 1/10 desse tempo. Pois é. Né? Foi muito mais rápido. Né? E aí eu já implantava 2 MRPs, e aí veio o APS, né? E eu aprendi o APS assim, bem mais rápido. Mas uma coisa que eu atribuo o fato de eu ter aprendido o APS rápido foi justamente o fato de ter lido, de ter estudado antes teoria das restrições, né, os livros do Goldratt. Acho que isso foi foi bem importante nesse meu aprendizado. Até recomendo, quem vai começar a implantar um MRP, né? Acho que 2 livros bem interessantes, né? É o livro A Meta e Necessária Sim, mas Não Suficiente, do Goldratt. E aí, acho que Corrente Crítica também é interessante, mas Corrente Crítica talvez mais para projetos, né? Produção por projeto, mas eu acho muito bom também. Né? Mas, assim, essencial, né? Sem conhecer a meta, eu acho que não dá nem para começar. Né? Mas o necessário assim, mas não suficiente também é bem importante, corrente crítica também. E o que mais? E um quarto ponto, Ale, é a falta de flexibilidade do sistema. Né? Sistema inverso, é isso? Então, eu acho que tem alguns pontos, né? Primeiro, tá? Eu queria pontuar basicamente 3 coisas, tá?
primeiro é a comparação do sistema estruturado e tal com o APS, né? Segundo ponto é a definição de regras, né, e padrões, que ela é necessária, né? Se você quiser escalar, se você quiser automatizar cálculos e decisões, você tem que fatalmente padronizar, né? E o terceiro ponto é, se você quer flexibilidade, né, será que essa flexibilidade é realmente boa? Né? E aí, até que ponto é essa flexibilidade? De repente, eu tenho que olhar ali para o 80-20. Tá bom, não é que o sistema não tem flexibilidade. Eu coloco essa flexibilidade muitas vezes na execução. Então, uma coisa é planejar e aí eu ter flexibilidade ou na execução ou muitas vezes na entrada dos dados ali para o PS. Então, eu tenho que trabalhar nessas duas pontas, né? Então, vamos explorar o primeiro ponto, né? Que era comparar com o Excel. Não tem jeito, né, Lê? O Excel é mais flexível porque você está no seu domínio, né? Exato. Então, o sistema você tem um desenvolvimento. E o Excel eu só fiz para mim, né? E o sistema é feito para milhares de empresas. E aí tem como fazer um sistema só para empresa? Tem, mas vai ficar muito caro, não vai ser viável economicamente. Né? Quando eu compro um sistema de mercado, esse custo está sendo rateado para, né, centenas ou milhares de empresas. Agora, o estabelecimento de padrões ali. Isso às vezes é meio difícil, né? Padrão. Quando a gente fala padrão, né? É difícil, cara, porque o que é que você vai pegar como padrão? Tem que ser algo conhecido. Uma situação que você já tenha, né? Em mãos. E geralmente, quando a empresa está implantando, ela não tem bem definido isso aí. Né? Como ele está no Excel, ali, o Excel permite ele fazer um monte de coisa, ele tem uma variedade, né? Então, assim, selecionar aquilo que vai ser o padrão. Ó, esse aqui sim vai ser o nosso padrão, a gente vai definir que esse aqui é o cara base, para depois estruturar os outros, né? Então é muito melhor você começar a partir de um e depois você abrir o leque, né, para outras opções, do que você inicialmente já ter várias opções, né? É que nem acontece, às vezes, não sei se já aconteceu com você, óbvio, né? Mas acontece conosco aqui sempre. Quando eu chego na sorveteria. Chego na sorveteria, aí você olha no painel lá, de sabores, você tem lá 300 sabores. Quanto tempo que você demora para você escolher, né? Vamos supor que você quer lá um sorvete de 3 bolas, certo? Quanto tempo você demora para escolher as 3 bolas que você quer? Putz. Ao passo que se você chega numa sorveteria que só tem 3 opções... É rapidinho, né? Então, né? Já sabe, cara, só tem isso, então é isso aí que vai ser, entendeu? Então, quanto mais o leque se abre, mais tempo você acaba gastando para você poder definir aquilo que é o seu padrão, né? Exatamente. Então, fazendo essa comparação aí, porque é justamente isso. Eu acho que as empresas precisam, primeiro, vamos restringir o máximo aqui para a gente achar um padrão. E depois você vai abrindo esse leque. Exatamente. Você colocou um ponto ali que eu trabalho até nas minhas aulas de critérios de decisões, né? Essa questão das opções, que é o paradoxo da escolha, né? Quanto mais alternativas a gente tem, mais difícil é a escolha, né? E mais sensação de perda a gente tem depois que define uma escolha. Né? E o processo de escolha, na verdade, ou de decisão, ele tem 3 passos, né? Que é o julgamento, decisão e escolha. Primeiro a gente julga, né? Quer dizer, o sabor do sorvete, né? A gente julga o quanto ele é doce, o quanto ele é saboroso ou não, né? Aí a gente vai tomar a decisão, né? A decisão é baseada em parâmetros, numa régua, né? Isso. Se o quão doce está dentro da minha régua de mais doce ou mais azedinho ou mais cítrico, ou sei lá, né? Ou mais caro, né? E eu defino aqui um parâmetro. E a escolha é aquilo que você faz de fato, né?
Eu brinco muito nas aulas que, né, esse processo de julgamento, decisão e escolha acontece muito com a gente quando a gente vai num buffet, né? Meio-dia, comer e tá com um pouco de fome, né? Ou às vezes com bastante fome. Então nosso primeiro ponto, né? Que é lá o julgamento, né? Você faz o primeiro julgamento é o seguinte, né? Salada é bom, né? Fritura é ruim, né? Então você já fez esse julgamento, baseou numa régua. Salada é bom, fritura é ruim, ok. Né? Carboidrato também não é muito bom, tem que comer um pouquinho. Aí você fez a decisão. Hoje eu vou comer só uma saladinha com um pouquinho de proteína. Né? Aí chega no buffet, no final você olha para o prato, só tem lasanha, picanha com a gordurinha, né? E você fala assim, peraí, mas eu não tinha decidido que eu ia comer salada? Você decidiu pela salada, mas escolheu a lasanha com a batata recheada, né? Fora a batata recheada com catupiry, né? Então, esse é o julgamento, decisão, escolha. A gente julgou que a salada era melhor, a gente decidiu comer salada, mas a gente escolheu, no fim das contas, e isso acontece na fábrica. Sim. Né? A gente julga que, às vezes, aquela peça deve ir para um cliente que é preferencial, né? A gente decide isso, mas no final das contas, por alguma pressão, por algum descuido, né? Aí tem toda a questão ali dos. Né? Aí a gente entra lá no rápido e devagar, né? No sistema né? No límbico e córtex neofrontal. Cara, isso né? Se o pessoal quiser, a gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. Só o assunto que eu falo na aula lá. Trago os slides aqui desse processo todo, né? E aí, assim, pode ser que eu escolha algo diferente daquilo que eu decidi e daquilo que eu julguei. Acontece todo dia com a gente, né? Acontece todo dia. E na fábrica não é diferente, no dia a dia não é diferente. E por isso que muitas vezes a gente padronizar, né? O sistema está fazendo de acordo com aquilo que a gente julgou. A hora que você vai sentar para comer, né, você já falou, agora quando você tem o sistema, você contratou uma nutricionista, uma cozinheira, e lá no começo do mês você disse, esse mês eu vou comer salada com uma carninha grelhada, né, e uma porção de carboidrato bem pequenininha todos os dias. Né? Aí chega no dia 29, você olha para a mesa e fala assim, puta, tem que comer isso aqui mesmo, né? E às vezes é o que a gente faz com o sistema, né? Sim, a gente fez o julgamento lá atrás, tomou a decisão, mas no dia que está acontecendo não é a nossa escolha. Né? Então, isso pode acontecer. Né? E assim, o quanto o sistema vai ser flexível ou não, também depende de parametrizações, de cadastros, sim, de definições na implantação, né, Ali? Então, às vezes, a gente mesmo torna o sistema menos flexível do que ele precisa ser. Porque isso acontece muito quando uma área está isolada, né? E aí, quando eu vou fazer, por exemplo, um mapeamento de APS, eu quero falar com o pessoal de compras, de PCP, de produção, de custos e de vendas. Não, mas não é só o pessoal de PCP? Não. Porque daqui a pouco você decide uma coisa em PCP que não funciona para vendas. Exato. Não é verdade? Exatamente. Você define uma coisa em PCP que não funciona para compras. Né? Então tem que estar todo mundo reunido até para definir o quão vai ser flexível ou não na própria execução. E principalmente para definir. Né? Exatamente. Principalmente para definir, porque é justamente a fase que a gente chama de modelagem. Né? É a fase onde a gente está ali desenhando, está entendendo o cenário para fazer com que aquilo aconteça. Então, essa é a fase mais importante, porque é onde tudo tem que ser definido. Não adianta exatamente, depois, né, que o negócio já está funcionando. Ah, mas eu não participei, eu não opinei e está errado desse jeito. Cara, Inês é morta, já foi, amigo. E se todo mundo definir junto, né, todo mundo vai acreditar mais naquilo que está funcionando. Porque as decisões, as definições foram feitas em conjunto.
Exatamente. Então, isso é bem interessante. E o quinto ponto, Ale, é a dependência excessiva do sistema, depois dele implementado, né? Porque dependendo de como essa implantação é feita também, a empresa, as pessoas ficam bastante dependentes do sistema, né? E muitas vezes falta aí um plano de contingência, né? Se o sistema tiver alguma falha, né? Ou se a programação não for adequada por alguma razão momentânea, né? Como que eu posso ajustar isso na execução? O Então, famoso essas plano B, né? contingências têm que ser pensadas, né, para a fábrica. É o plano B, que hoje mesmo eu estava atendendo aqui um cliente remoto, né? Fazendo um atendimento remoto. E aí conversando, tava falando, a pessoa compartilhou a tela dela comigo, eu tava ali falando, de repente a pessoa ficou quieta. Pô, eu pensei, né? Tá fazendo alguma coisa e tal, né? 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aí eu abri o microfone, chamei a pessoa, nada, daqui a pouco, pluf, caiu. Né? Falei, ué, o que aconteceu, né, cara? Aí chegou um e-mail para mim. Ah, caiu energia. Né? Aí ela entrou de novo e tal. Falei, escuta, mas cadê o seu no break? Não tenho no break, tal, né? Trabalho aqui home office também e tal, não sei o que, não tenho no break. Eu falei, mas ó, tá vendo? Se tivesse processando alguma coisa aí, você tinha perdido seu processamento, né? O que acontece, né? Você não se preocupa, né, em ter um plano B ali. Então, poxa, acabou a energia. E aí? Cara, se a sua máquina, né, você não está usando o notebook já tem a bateria por default, né? Então, acabou a energia, a bateria segura. Mas se é um desktop, que era o caso dela, né, tinha que ter ali pelo menos um breakzinho, né, a mesma coisa no modem dela lá da internet, para não cair, né? E isso a gente estende para outras coisas, né? Como a gente está falando aqui de APS, de MRP, a pergunta é essa: se você tiver um problema e de repente fica sem sistema, né? Mas eu preciso programar a fábrica, planejar a fábrica, como é que faz? Não planejo? Não faço? Porque estou dependente do sistema. Né? Tem que ter uma contingência, né? Você falou de no break agora, eu tô me lembrando, porque eu tinha o no break aqui do meu filho, né? Era um no break bom de 4 horas, né? Aguentava tudo aqui por pelo menos 4 horas sem energia. E como ele se mudou daqui desse apartamento, eu fiquei sem no break e tenho que comprar um, então. Você está falando então que se acabar a energia agora, acabou o vídeo. É isso? Se acabar a energia agora, o pessoal vai ficar com o vídeo pela metade. Ali. Olha aí, hein? É isso aí. Né? Então, industrialização está momentaneamente sem no break aqui na unidade sul do industrialização. Olha aí. Vamos correr atrás desse negócio aí para ajeitar isso aí, rapaz. Vamos providenciar. Acho que até a próxima gravação já teremos um no break aqui. Beleza. Mas pelo menos o notebook ele aguenta ainda umas 3, 4 horas de bateria. Né? Mas essa questão da dependência excessiva, muitas pessoas, então a confiança nesse caso, né, ou a falta de confiança, não é nos cálculos, não é no resultado, mas é na disponibilidade. Né? E aí tem que ter essas contingências. Né? Muitas vezes, empresas, por exemplo, que têm estão em regiões mais remotas, têm dificuldade de acesso à internet, tem que pensar numa instalação edge, por exemplo, né? O RP fica no cloud, mas o APS fica remoto, tem que ter alguma forma, né? Ou ter horizontes maiores de planejamento, né? Ter algumas coisas salvas, exportadas para planilhas em máquinas locais, mas aí eu estou falando de planilha só como resultado, né? Só como relatório, como, né, para consulta, não como repositório de dados e não como cálculo. Né? Tanto que a maioria das ferramentas permite você exportar dados para Excel. Né?
Excel é um relatório dinâmico ali, muitas vezes. E acredite ou não, né? Apesar de nós estarmos numa época de, né, muitas facilidades sistêmicas, toda vez que eu faço um levantamento, né, de requisitos com o cliente, sempre vem a pergunta: mas esse relatório ele exporta para Excel? Né? Sim. Por mais visual que seja o relatório, né, cara? A pessoa quer exportar para Excel porque ela quer ter ali também a oportunidade de trabalhar aqueles dados, fazer gráfico, enfim, né? Enfim. Exatamente. Né? E o nosso ouvinte podia dizer para nós aí se faltou alguma razão, né? Se o pessoal de casa aí não confia por alguma razão que a gente não falou. Só lembrando, a gente falou de falta de confiança no sistema como um todo, né? Experiências negativas anteriores, então já começa o projeto com o pé atrás, dificuldade para entender, então falta de conhecimento dos sistemas de cálculo, né? Das regras, acha que o sistema não é flexível o suficiente e depende, né? Acha que o sistema não vai estar sempre disponível. Essas foram as 5 razões. Se faltou uma, o pessoal pode falar para a gente e a gente vai discutir aqui, né, Lê? Sim, com certeza. Pode ser que tenha, que a gente deixou passar batido alguma aqui, né? Mas o pessoal pode nos apoiar aí, né? Exatamente. E para o próximo episódio, Lê, a gente vai trazer aí algumas empresas que tiveram sucesso com o MRP, com a APS, alguns casos conhecidos aí do grande público e algumas que falharam. Então, pessoal, não perder aí, né, alguns exemplos aí de empresas que tiveram algum sucesso e que falharam aí. Nós vamos trazer caso público, não é caso que está na internet e tal, né? Não vamos expor aqui nenhum cliente, são casos que as próprias empresas estão aí na internet. Muito Será legal. Que teve sucesso não falhou em algum momento? Interrogação. Olha, Lê, a gente viu por alguns, até pelos congressos que a gente participou e alguns cases que a gente já teve, né? Que, assim, eu não conheço nenhum sucesso que não tenha passado por falhas de aprendizado aí anteriores. Né? Eu acho que faz parte, né? Faz parte, os erros aí no processo fazem parte e nos dão aprendizado, né? Eu mesmo já tive vários. Se a gente pegar, não só na área de sistemas, se a gente puxar para outras áreas do nosso dia a dia também, né? Quando você tem um sucesso, a gente precisa ver se aquele sucesso houve falhas antes, né? Exato. Porque se houve falhas antes, com certeza aquele sucesso vai ser mais duradouro. Exato. Porque se não teve falhas antes, se é de primeira, a gente pode ficar com o pé atrás, porque talvez esse sucesso não dure muito tempo, né? A chance é... exatamente. Faz sentido. Muito legal, show de bola. E, né, obrigado pessoal que ficou com a gente até aqui. E vamos para mais um episódio aí para frente da jornada MRP APS. E se você não viu os episódios anteriores, verdade. Veja lá os 2 primeiros episódios, não perca o começo, né, dessa história toda aqui, porque a gente já está aqui mais ou menos no meio da história, né? Então, veja lá o comecinho, veja lá a base, né? Para você poder continuar com o nosso aqui. Exatamente. E, né, vale a pena. A gente vai deixar tudo numa trilhazinha lá no YouTube e depois no Spotify também. Até. Valeu aí, até o próximo Industrialização com a jornada MRP e APS aí. Show.